A paz do Senhor Jesus, bom dia com Deus, que as bênçãos do Senhor estejam sobre sua vida, em nome de Jesus, amém? Vamos meditar na palavra do Senhor, vamos trazer ela à nossa mente, porque sem Deus nada fazemos, nada somos, amém? Quero meditar com você aqui em 1 Tessalonicenses 5, versículo 6 ao versículo 11. Amém? Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça, da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Quero também ler aqui com você, seguindo em frente, o 16, o 17 e o 18 de 1 Tessalonicenses 5. O 16 diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Então eu iniciei aqui 1 Tessalonicenses 5, versículo 6. Vigiemos e sejamos sábios, e sejamos sóbrios, buscando cada dia mais entender a palavra do Senhor, que é boa, agradável, é reta, nos traz a salvação, e Jesus já pagou na cruz do Calvário por mim e por você. Portanto, vigiemos e sejamos sóbrios, a não ser que estejamos vigilantes e a não ser que estejamos sóbrios. Não vigiaremos por muito tempo. Não devemos estar seguros e descuidados, e nem nos entregar à preguiça e à ociosidade. Devemos estar continuamente atentos contra o pecado, contra a tentação do diabo que anda ao nosso derredor, procurando uma brecha. Devemos estar continuamente atentos contra as suas ciladas. Vamos manter os nossos desejos e apetites naturais deste mundo sob o devido controle. A sobriedade geralmente é contrária ao excesso de alimentação e de bebida.
e qual particularmente é oposta à bebedice, mas também se estende a todas as outras coisas seculares. Portanto, quanto mais buscamos a presença do Senhor, mais nos enchemos do Espírito de Deus. No 7, no versículo 7 fala, porque os que dormem, dormem de noite, a vigilância e a sobriedade são bem adequadas ao caráter e ao privilégio do cristão. É muito reprovável que os homens fiquem dormindo durante o dia, que é para trabalhar e não para dormir, para assim bebedarem durante o dia, quando tantos olhos estão sobre eles para contemplar a sua vergonha. No 8 vem falando, mas nós que somos do dia, que somos da transparência, vestir de toda a armadura de Deus, devemos viver pela fé, e isto nos fará vigilantes e sóbrios contra os ataques do maligno. A fé será a nossa defesa contra os ataques. Devemos fazer da salvação a nossa esperança e devemos ter uma esperança viva, acesa. Esta boa esperança da vida eterna pela graça será como um capacete para defender a nossa cabeça e impedir que sejamos intoxicados com os prazeres do pecado na nossa mente, levando para o coração que são apenas temporários. Se tivermos esperança na salvação, vamos evitar fazer qualquer coisa que possa abalar a nossa fé, ou nos tornar indignos e despreparados para a grande salvação que esperamos com a vinda de Jesus. No verso 9, porque Deus não nos destinou para a ira. Se pesquisássemos a primeira causa da nossa salvação, encontraríamos que é por determinação de Deus. Aqueles que vivem e morrem em trevas e ignorância, que dormem e estão bêbados como se estivessem na noite, estão obviamente destinados à ira de Deus. Mas quanto àqueles que são do dia, que se vigiarem e permanecerem sóbrios, seguindo e meditando na sua palavra, é evidentemente que esses estão destinados a obter a salvação com sua perseverança. E no 10, que morreu por nós para que vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele, que morreu por nós. Jesus morreu por nós. Jesus já pagou o preço. Se tivéssemos que dizer a salvação pelo nosso próprio
se tivéssemos que obter a salvação pelo nosso próprio mérito ou poder, poderíamos ter pouca ou nenhuma esperança de carregá-lo. Mas visto que obtemos pela virtude da determinação de Deus, que estamos certos de que não pode ser atacada, pois o seu propósito, de acordo com a eleição, deve permanecer. Nisto edificamos uma esperança inabalável, especialmente quando consideramos o mérito e a graça de Cristo, e que a salvação é pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Portanto, a nossa salvação é devida à expiação de Cristo, na qual as nossas esperanças estão baseadas, assim como na determinação de Deus, que estamos acordados ou dormindo, que vivamos ou morramos, pois a morte é apenas um sono para os fiéis, como o apóstolo havia indicado anteriormente. Devemos viver juntamente com Cristo, viver em união e em glória com Ele para sempre. É a salvação que os cristãos esperam para estarem para sempre com o Senhor, se estiverem unidos com Cristo, vivos nele e vivendo para Ele. Ele, o sono da morte, não será nenhum prejuízo para a sua vida espiritual, muito menos para a vida e a glória vindouras. Cristo morreu por nós, para que morrendo ou vivendo, pudéssemos ser dele. Podemos viver para ele enquanto estamos aqui, e viver com ele depois da nossa partida. No verso 11 vem falando: pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai uns aos outros, como também o fazeis. Assim como aqueles que são mais capazes de consolar os outros, pode consolar a si mesmo. Assim também o caminho para podermos nos consolar ou ministrar consolo aos outros é pela obediência à exortação da palavra de Deus. Não devemos estar sempre preocupados com o nosso próprio conforto e bem-estar, mas promover o conforto e o bem-estar dos outros também que estão ao nosso redor. Devemos levar as cargas uns dos outros e assim cumprir a lei de Cristo. Eles devem edificar uns aos outros, segundo essas coisas pelas quais um poderá edificar o outro. Podemos ver em Romanos 14, 19. Assim como os cristãos são pedras vivas edificadas juntamente em uma casa espiritual,
Eles devem procurar promover o bem de toda a igreja, promovendo a obra da graça uns aos outros. Aqueles que fazem o bem têm necessidade de mais exortações para animá-los a fazer o bem e para prosseguirem fazendo o bem que fazem. Amém? No verso 16, devemos nos alegrar, regozijai sempre. E no 17, orai sem cessar. Devemos orar e não desanimar com os nossos obstáculos, com os nossos medos, com as nossas dificuldades, mas em todo o tempo orai sem cessar. Devemos orar sem cansaço e continuar em oração até chegarmos ao mundo onde a oração será engolida pelo louvor. A oração ajuda o progresso e não impede todos os outros negócios legais e de toda boa obra. E no 18 diz: em tudo dai graças. Esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus em relação a nós. Que possamos dar graça, vendo que Deus está reconciliado conosco em Jesus Cristo. Nele, por Ele e por causa dele, Ele nos permite regozijar para sempre e determina que em tudo demos graça, pois isto é agradável a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria que depois você meditasse em 1 Tessalonicenses 5 por completo. Deus falará grandemente no teu coração. Devemos animar aquele que está desanimado. Devemos lembrar que o Senhor está conosco desde que eu e você estejamos sóbrios no Espírito, buscando a presença dEle, estejamos o tempo todo sem baixar as armas de defesa e de ataque, nos revestindo da armadura de Deus e certos da nossa salvação, esperando a vinda de Jesus. E para isso precisamos estar bem sóbrios, com os nossos pensamentos levados cativos diante do Senhor, para fazermos a vontade dele, não a nossa, que a nossa é limitada, é cheia de erros e paramos no primeiro obstáculo muitas vezes. Mas Deus, quando vê que você busca, que você ora sem cessar, mesmo estando na sua fraqueza, mesmo estando com algum obstáculo à frente, o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando não temos força para orar. Mas devemos quebrar, romper no mundo espiritual essa falha nossa. Por menor que seja a tua oração, por simples que ela seja, tenha um diálogo com o Pai, o nosso Pai Celestial, pois Ele é o nosso pastor e nada, absolutamente nada, nos faltará. Amém? E em tudo seja dando graças, mesmo que muitas vezes não temos a compreensão
dos acontecimentos, em tudo devemos dar graças, pois esta é a vontade de Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, damos graça, nós te agradecemos, Senhor, por tudo, por todos os livramentos, por ter nos sustentado até o dia de hoje, pois até aqui nos ajudou o Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos, Senhor, pelo fôlego de vida, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos concedido, guardado a nossa entrada, a nossa saída todos os dias. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão por atos, palavras, pensamentos, pois somos falhos, somos errantes perante ti. Muitas vezes somos fracos e necessitamos, Senhor, da tua misericórdia, que se renova a cada manhã. Que todos os dias a nossa mente esteja voltada ao mundo espiritual, esteja voltado ao Pai Celestial, para que possamos andar neste caminho estreito, rejeitando tudo aquilo que não procede de ti, vivendo no mundo, mas não para o mundo, e sim agradando a Deus. E na autoridade do nome de Jesus de Nazaré, todos os demônios, principados e potestades estão amarrados sem nenhuma ação sobre nossa mente, emoções, corpo físico, família, finanças, trabalho, sonhos, projetos e ministério. Em nome de Jesus, entregamos esses demônios nas mãos de Jesus Cristo de Nazaré, pois somente Ele sabe onde colocá-los. A Ti, Senhor, é dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor, para todos sempre. Amém e amém. Querendo Deus, estou aqui de segunda a sexta, entre 6h30 e 7 da manhã, para deixar uma mensagem para você. Que Deus possa falar no seu coração, ore com o Senhor, fale, tenha um diálogo com Ele, entre em secreto no teu quarto e Ele está te vendo e Ele inclinará os seus ouvidos e ouvirá a tua oração. Não olhe para a circunstância, mas sim para o alvo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Declare com sua boca que você tem uma aliança com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus